Vocês já alugaram casa no Airbnb? Já. Sim, muito. Já? Nunca Eu aluguei. não, mas eu tô ligada. Já. Eu já tive uma experiência péssima. Minha casa estava dedetizando, eu aluguei um apartamento, fui com meu filho, com meu marido, apartamento nosso todo fechado e dedetizando. Chegamos lá, um apartamento super bonito, tava tendo uma festa no apartamento do lado, regada a drogas, Nossa. funk, no meio da pandemia. Eu ligava pra portaria, pedia pra falar, esquece. Eu tive que sair 11h30, quase meia-noite da madrugada, voltar pra minha casa cheia de veneno, fazer uma faxina na minha casa e dormir ali, abrir todas as janelas, com alergia, porque tive uma péssima experiência no Airbnb. A mulher ainda me falou mal de mim no Airbnb, que eu não queria pagar. Falei, querida, você não tem noção do que eu passei. O que aconteceu? Na pandemia, o Airbnb soltou uma determinação que era proibido festas. Só que o que eles perceberam? Que é uma tendência necessária a acontecer, porque muita gente alugava as casas só para fazer festa. E aí os moradores saíam no prejuízo. O que você acha? Como motel. Lembra do caso da menina que levou o outro menino como motel. Como motel, né? também. É verdade. É uma empresa privada no direito dela, né? Ela impõe as regras dela. Agora, quando me passaram essa Não, pauta... mas o que você achou de proibir festa? Nas casas. Então, é uma empresa privada que tem o direito de fazer o que ela quer. Eu, particularmente, acho que não atrapalhando o vizinho, não tomando multa e não estragando a casa, deveria poder. Mas não é meu Airbnb. Então, você deixaria? Peter da festa! Não é esse o ponto. O ponto é... Não, o que define a festa? É a quantidade de pessoas? É a quantidade de bebida? É a cirandagem? É o quê? Quantas pessoas se pegaram? O que define a festa? Uma festa pode ser uma reunião de pessoas. Não fala mal de festa. Não, jamais. Isso não, a gente é da direita festiva aqui, né? Mas o que define a festa? Aí tem que impor uma série de coisas. É porque 5 pessoas podem fazer o estrago. Eu conheço 5 pessoas que fazem estrago. Eu também. Mas quando me mandaram a pauta, eu só consegui lembrar daquela história do Felipe. Isso é injusto. Quando a gente sai com a Pietra leva uma multidão. Ela arrasta uma multidão. Pra onde eu vou, eu chego, tem mais 3 ou 4 na mesa. Eu sou agregadora. E depois eu sou coletiva. Coletiva. Mas eu só conseguia lembrar da história. Você lembra da história do Felipe? Gente, foram uns áudios muito bons que vazaram do menino que alugou uma casa do Airbnb e aí rolou a troca de áudio, vazou a troca de áudio entre a dona e o tal do Felipe. E ela falava, mas Felipe, você não pode com mulheres, você precisa me perguntar antes de alugar a minha casa se eu quero que você com mulheres na minha casa. Aí o Felipe falou assim, poxa, mas então todo lugar que eu for alugar, tá bom, na próxima vez eu pergunto, tem alguma cama, um colchão que eu posso ter? Mas é que a mulher falando foi uma coisa espetacular, pra quem... Eu sugiro, aliás, todo mundo procure. Não conheço esse áudio, mas também não tenho interesse em ver. É maravilhoso. Eu, no final do ano passado... Você já alugou, né, Alice? Já, pela primeira vez. Eu nem conhecia o Airbnb, porque eu lembro que na época eu ainda perguntei pros meus inscritos se alguém tinha uma casa na praia pra me alugar. E o pessoal, não, aluga pelo Airbnb e tal. Conheci, gostei, mas o apartamento que eu tava, que era até de frente pra praia... A primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei, eu lembro até hoje de falar pra minha esposa, pra Cleide, é o seguinte... Cara, e se a gente se a gente morasse nesse apartamento vizinho? Como que seria essa relação do nosso vizinho nunca ser o nosso vizinho? Um estranho, o nosso vizinho é sempre um estranho. Isso seria... É um perigo, né? Eu ainda comentei isso, falei, poxa, mas a gente tá chegando aqui e eu ainda continuei fazendo minhas lives e tal, mas eu tinha sempre uma preocupação com o barulho, para não incomodar o vizinho do lado. Eu tinha uma preocupação da gente não sabe, até na hora de fazer churrasco, a gente tinha essa preocupação. Mas assim, eu ficava pensando assim, será que todo mundo entra como a gente entrou? Mesmo, será que todo mundo tem essa preocupação? Brasileiro é outra. É assim, já que não é meu, já que esse vizinho não é meu, ele não vai me tomar paciência. Vamos generalizar, então, gente, a cabeça do brasileiro. Eu não sou assim. Eu também não sou. Eu não sou. Eu me preocupei porque eu me coloquei no lugar. Eu fiquei imaginando assim, cara, e se fosse o meu vizinho... Também. Porque eu moro em prédio. Eu conheço o meu vizinho de baixo, meu vizinho de cima, meu vizinho do lado. Então, assim, você imagina você sempre ter um cara diferente. Você vai entrar na... Eu sou justa e é terrível, porque eu tenho um diretor no meu ponto. Tem mais 2 minutos. Então, Gi e Cris, concluam, meus amores. Eu usei muito o Airbnb no Brasil. Mas você é a favor ou contra ter festa? E achei ótimo, mas acho que a proibição das festas ela tem que acontecer. Também porque acho. existe um regramento dos imóveis que são alugados, que precisa ser respeitado. Então, isso, de alguma forma, precisa ser passado para quem aluga. E existem as leis de incomodidade que já proíbem festas no sentido de muito barulho, muita
muita gente. O comprometimento da segurança acho que é o principal problema. Realmente deve ser horrível Também você acho. não ter num prédio uma comunidade, ou seja, pessoas que você conhece e que você confia e que haja uma grande rotatividade, porque realmente a pessoa vai fazer uso daquele espaço da forma como ela entender melhor. Ela está fazendo uma locação e ela vai usar dentro dos limites do regramento do imóvel, mas ela vai usar da forma como ela quiser. Então, Cristiane. é possível que isso gere realmente incômodo. Problemas, né? Claro, Já é nos difícil conseguir a vizinhos. lei do silêncio quando a gente tem um caso no nosso prédio, Pois é. imagine todos Nossa, os dias. verdade. Exato. Cris, Olha, concordo totalmente e vejo que é importante ter esse tipo de regramento, sim, até para evitar isso que a Petra comentou, de você ter aquela coisa, não, já que é para fazer uma festa, já que é para fazer uma bagunça, vamos então Vamos alugar arrepiar. uma outra casa. Exatamente. Exato. Então, eu acho que é importante, é uma empresa privada que estabelece suas regras, ok, mas eu vejo que essa regra, ela é importante pensando na comunidade, pensando nos No moradores, coletivo, no coletivo, muito bom, nos bom. moradores de um edifício, de um bairro, de uma vila. Milagre que não foi o governo metendo o dedo, né? Partiu da Você é a própria favor da empresa. festa? Partiu da A favor própria da festa, mas empresa. cada um é por si. Acabou o programa. Acabou o programa com festa ou sem festa. Obrigada pela sua companhia. Um grande abraço para você. Até a próxima.